manuseio de medicamentos antineoplásicos é uma tarefa que requer muita atenção, pois o contato direto com esses produtos, seja através de inalação ou contato com a pele decorrente do ato de manipulação, podem acarretar diversos problemas à saúde. Por isso, a importância da central de quimioterapia. Uma central de químio é um setor, é um departamento do hospital, onde nós vamos receber o paciente oncológico e lá tem uma sala específica de manipulação de medicamentos antineoplásicos, que é feito preparado pelo farmacêutico. Então, geralmente nessa central nós encontramos um consultório médico, nós temos o consultório da enfermeira, a sala de administração dos medicamentos e a sala de manipulação dos medicamentos oncológicos. E o profissional responsável e qualificado para gerenciar essa área e manusear esses produtos é o farmacêutico. O farmacêutico ele está apto a manipular medicamentos oncológicos, inclusive existe regulamentação do Conselho Federal de Farmácia que o habilita como o único profissional apto a fazer essa manipulação. Então as centrais de quimioterapia elas devem ser dirigidas por farmacêuticos e também a realização da manipulação, do ato de manipular o medicamento oncológico, até mesmo pelos riscos envolvidos, são medicamentos extremamente tóxicos para o meio ambiente, para os profissionais que têm contato com esse medicamento, que isso seja feito em centrais de misturas endovenosas, onde você vai garantir toda a segurança do processo. Vamos entender como funciona uma central de manipulação oncológica e os cuidados que os profissionais devem ter na preparação desses medicamentos. Estrutura física de uma central de quimioterapia. A central de quimioterapia, CQT, é o local onde todo o processo de manipulação e aplicação do medicamento ao paciente é realizado, objetivando uma assistência de qualidade otimizada e sistematizada. Para que isso ocorra, a existência de uma estrutura organizada é fundamental. Na área física, temos que contar com recepção e uma sala de espera. A recepção é a porta de entrada para o início de um bom tratamento do paciente oncológico, não devendo contar apenas com uma área física adequada, que segundo o Ministério da Saúde é de 16 metros quadrados, mas principalmente com um atendimento humanizado e profissional, trabalhando de forma sistematizada e sincronizada com a equipe de enfermagem. A sala de espera deve ter um ambiente tranquilo, com revista, música ambiente suave, que propicie uma espera agradável e relaxante. Consultório médico. Deve ter área mínima de 9 metros quadrados, boa circulação de ar e ser de fácil acesso ao paciente. Consultório de enfermagem. Deve contar com área mínima de 9 metros quadrados para a realização de uma consulta de enfermagem. Área de preparo. A área de preparo deve ser centralizada e isolada, de acesso apenas ao pessoal responsável pela manipulação, na qual deve ser estritamente proibida a ingestão e armazenamento de alimentos de qualquer natureza, sólido ou líquido. Recomenda-se nessa área não fumar e nem mascar chiclete. Área de estoque. A área de estoque deve ser um local preservado apenas para o armazenamento dos medicamentos e materiais pertinentes à CQT, segundo as normas de conservação da vigilância sanitária. Esta área deve ser de acesso restrito ao controlador de estoque, que conhece tecnicamente a conservação e os cuidados com o armazenamento dos medicamentos, e deve contar com armários fechados e geladeira com controle de temperatura. Todo e qualquer material pertencente ao estoque deve estar identificado, especificando o tipo de material, cuidados específicos e validade, e o transporte deve ser feito com cautela. Depósito de material sujo. É a área na qual desprezam-se roupas sujas e lixo e deve possuir vasilhames próprios para lixo perfuro cortante e tóxico. Sala para administração das drogas. A sala de administração de drogas deve ser um espaço no qual o paciente não perca sua privacidade, contendo biombos ou cortinas, separando cada poltrona para individualizar o tratamento. A sua dimensão é variável de acordo com o número de pacientes. Deve ser de fácil acesso, contando com entradas e saídas ágeis para casos de emergência. Sala de emergência.
Local de fácil acesso interno e livre, com área mínima de 4 metros quadrados, segundo normas do Ministério da Saúde, em conexão com a sala de administração de drogas. Deve contemplar saída para a maca até uma ambulância. Esta sala é composta de maca e carrinho de emergência móvel, equipado com torpedo de oxigênio para caso de reação alérgica que exija intervenção imediata. Sanitários. Deve possuir sanitários femininos e masculinos de fácil acesso para pacientes e outro sanitário para funcionários. A área mínima para cada sanitário deve ser de 4 metros quadrados, segundo o Ministério da Saúde. Copa. Deve existir uma copa para uso dos funcionários fora da central de quimioterapia. Recursos humanos. O serviço de quimioterapia deve contar com uma equipe multidisciplinar composta por recepcionista escriturária. A CQT deve contar com recepcionista que receba o paciente e o conduza à sala de administração de medicamentos e uma secretária para a realização de serviços burocráticos pertinentes à CQT. Médico oncologista. A presença de um médico com habilitação em oncologia clínica é obrigatória, por lei, durante todo o período de funcionamento da CQT, para avaliar o paciente, prescrever, determinar condutas e prestar atendimento a eventuais intercorrências durante a administração do antineoplásico. Enfermeiro. É o profissional encarregado da aplicação dos medicamentos e deve assistir o paciente na unidade antes, durante e após a administração do tratamento quimioterápico. Auxiliar de enfermagem. Deve executar procedimentos de menor complexidade sob coordenação e supervisão do enfermeiro ou enfermeira. Farmacêutico. A função do farmacêutico é a manipulação de drogas antineoplásicas e orientação ao paciente sobre os efeitos do tratamento. É obrigatório a presença desse profissional em todas as instituições. Psicólogo. Deve dar suporte psicológico ao paciente oncológico. Nutricionista. Deve orientar os pacientes e a equipe sobre os aspectos nutricionais do paciente com câncer. Assistente social. Atua na intervenção de questões socioeconômicas apresentada pelo paciente. Agente de limpeza. Responde pela conservação da limpeza na central de quimioterapia e deve estar esclarecido quanto ao uso de luvas e modos de manuseio de lixo tóxico e contaminante. Agora vamos conhecer os aspectos de segurança para o manuseio de drogas citostáticas. Os profissionais de saúde que manipulam antineoplásicos devem ser altamente capacitados para o preparo e manipulação de quimioterápicos. O trabalho no setor de quimioterapia deve ser totalmente sistematizado e pautado, e devem ser exibidas em locais visíveis as normas e padrões a serem seguidos em todas as circunstâncias previstas na manipulação e na administração dos quimioterápicos. Um manual de procedimentos é requisito básico para um bom funcionamento da central de quimioterapia, no qual conste a rotina da unidade, a forma de atuação do profissional nas suas diversas atividades e, principalmente, as informações pertinentes às drogas que serão manipuladas, o modo de conservação da droga, vias de administração, efeitos colaterais possíveis e cuidados de enfermagem. A sistematização de todos os procedimentos otimiza o funcionamento da unidade e garante a qualidade da assistência prestada. Equipamentos de segurança para manipulação de quimioterápicos. Os equipamentos de proteção são uma segurança para os profissionais que trabalham nesse setor e deve ser uma extensão de um serviço de qualidade. Sem sombra de dúvida, o uso de EPIs ele garante a segurança do manipulador, do farmacêutico. Então, em todas as fases do processo, então, o uso de aventais de manga longa, o uso de luvas, o uso de máscaras, o uso de óculos de proteção, uso de capuz. E tudo isso, se for utilizado corretamente, garante uma segurança para o manipulador e dificilmente ele vai ter algum problema de saúde relacionado à atividade da manipulação. Equipamento protetor. Luvas. As luvas não devem ser talcadas para evitar a absorção da droga. Utilize luvas impermeáveis de látex. Para a manipulação, recomenda-se o uso de luvas duplas, pois pesquisas mostram que pode haver variação na permeabilidade de cada luva. Assim, com o uso de 2 pares de luvas, você diminui o risco de absorção da droga pela pele. Avental. O avental deve ser constituído de um tecido grosso e de baixa permeabilidade, conter mangas longas, punhos justos de malha ou elástico.
Os punhos devem ser cobertos pelas luvas no ato da manipulação. Máscara. A máscara deve ter uma proteção contra matéria particulada fina de classe P2, padrão alemão, DIN 58654 FHM. A máscara cirúrgica não inibe a absorção de aerossóis, apenas diminui a área de contato com a droga, segundo Korn e Nedlovu. Óculos de proteção. Mesmo sob a proteção da janela de segurança, vidro protetor, da capela de fluxo laminar, o uso de óculos de proteção é indicado. O seu uso irá minimizar e até mesmo impedir a contaminação por respingos eventuais que possam ocorrer no ato da manipulação. Capela de fluxo laminar. A cabine ou capela de fluxo laminar classe 2 tipo B é a mais indicada para a manipulação de produtos de alta toxicidade. Ela promove total exaustão externa, possui filtros HEPA, High Efficiency Particulate Air Filter, que retira do ar partículas e até mesmo micro-organismos. Tem capacidade de reter até 0,3 microns, com 99,9% de eficácia. O filtro não remove vapores nem gases. A sua manutenção deve ser periódica. A cada 3 meses, troca-se o pré-filtro e verifica-se todo o seu funcionamento. A limpeza da capela deve ser diária. Segurança do manipulador de drogas antineoplásicas. Existem 3 vias de exposição básicas para o manipulador entrar em contato com o agente antineoplásico. Absorção pela pele. Durante a manipulação, pode ocorrer contato com o medicamento e absorção pela pele, através de respingos na preparação ou na hora da eliminação de excreção, sangue, urina e fezes, contaminado. Para evitar esse contato, o seguinte procedimento deve ser seguido: lavar bem as mãos antes do preparo e após o preparo. Usar avental descartável com mangas longas e punhos no ato da manipulação. A capela de fluxo laminar deve ser limpa internamente com álcool a 70%. Orienta-se aos profissionais de saúde que irão manipular esses quimioterápicos não se maquiarem na área de preparo e, preferencialmente, não usarem maquiagem para evitar a fixação de quimioterápico, vapores ou respingos nos produtos cosméticos. No caso de contaminação cutânea, lavar imediatamente com água e sabão a região de contato. No caso de contaminação dos olhos, lavar com SF 0,9% ou H2O e, em seguida, procurar a avaliação médica. Em caso de contaminação ambiental, derramamento da substância no chão, recomenda-se utilizar papel toalha absorvente em compressa e, consecutivamente, lavar com detergente e água. Em casos de grande derramamento, a aplicação de cal hidratado sobre o líquido pode ser utilizada para uma rápida absorção, sendo a seguir recolhido com pá antes de lavar a superfície com detergente e água. Use luvas e máscara durante este procedimento. Inalação de aerossóis. A inalação pelo quimioterápico pode ocorrer de maneira sutil, quando abrimos uma ampola no ato da preparação, quando descartamos o material já utilizado, seringas e agulhas, no descarte de excreção contaminada e na eliminação de ar de uma seringa, podemos provocar respingos e contaminar um ambiente. Para evitar este contato, orienta-se: preparar todo o medicamento sob a proteção da capela de fluxo laminar classe biológica 2 tipo B. Utilizar gaze no momento de preparo, segurando-a em volta do medicamento para que absorva o medicamento em caso de respingo. A capela deve ser forrada na sua base com um papel de filtro absorvente para evitar dispersão do medicamento em caso de derramamento. Troque-o sempre que houver derramamento. Sempre use gases para manipulação de equipos contaminados e também na hora da troca de quimioterápicos. Em caso de manipulação sem o abrigo da capela, em casas, por exemplo, recomenda-se o uso de agulhas com filtros. Para retirar a pressão negativa de frascos com quimioterápicos, procure usar equipo com respiro. Se o equipo não possuir respiro, use agulhas com filtro para retirar a pressão negativa. Ingestão do medicamento. Ingestão de citostático. Não se deve ingerir quaisquer espécies de alimento na área de quimioterapia para evitar a contaminação por droga citostática. Antes de alimentar-se, fora da área de manipulação de quimioterápicos, siga algumas instruções para evitar ingestão por contaminação de alimentos.
Lavar sempre as mãos antes e depois da manipulação ou administração de drogas quimioterápicas. Nunca utilizar a geladeira onde são estocados os quimioterápicos para armazenar alimento de qualquer espécie. Não se maquiar na área de manipulação e não passar batom. Limpeza da sala e descarte do lixo. A sala de preparo deve contar com uma ou mais limpezas diárias e uma limpeza terminal semanalmente. O lixo tóxico e o material utilizado no preparo e na administração dos medicamentos deve ser acondicionado em recipiente padronizado, fechado e de consistência rígida que impeça perfuração ou vazamento, sendo todos identificados como lixo tóxico e encaminhados diariamente para o armazenamento até serem recolhidos pelo Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar. O pessoal da limpeza deverá ser orientado quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, EPI, máscara, óculos e luvas para o manuseio do lixo tóxico, sendo que o funcionário encarregado da coleta deve ser alertado sobre o perigo do contato com este material. Os materiais perfuro-cortantes contaminados, compostos por seringas, agulhas, ampolas e frascos, deverão ser embalados em sacos plásticos duplos e colocados em recipientes rígidos e padronizados e à prova de perfuração até o limite de capacidade de acondicionamento. Os demais materiais, lixo tóxico, são acondicionados em sacos plásticos padronizados, branco leitoso. O armazenamento deve ser realizado em local específico para essa finalidade, tendo como parâmetro as normas pré-estabelecidas pela Vigilância Sanitária. O local deve ser todo azulejado para facilitar a limpeza, possuindo uma torneira e um ralo. Todo lixo tem como destino final incineração a 1000 graus centígrados, 1800 graus Fahrenheit, ou o aterro do lixo tóxico. Essas são as técnicas mais utilizadas para destruir compostos de natureza antineoplásica. A equipe multidisciplinar deve conhecer todas as rotinas da central de quimioterapia para poder realizar um trabalho sistematizado. É dever de todos os profissionais que manipulam e/ou administram os medicamentos quimioterápicos respeitar as normas de preparo, administração, descarte e cuidados com o lixo tóxico. Os profissionais deverão ser submetidos periodicamente a uma avaliação médica, realizando exames laboratoriais seguidos de registro em prontuário. Mulheres grávidas ou em período de amamentação devem ser afastadas de atividades profissionais relacionadas com drogas citostáticas. Os protocolos de medicina do trabalho colocam que é necessário exames de rotina, exames regulares para o pessoal que atua na área de quimioterapia. Então é importante sim um acompanhamento ocupacional para evitar riscos e também para garantir a saúde desses profissionais que atuam nessas áreas. Os aspectos administrativos são de suma importância para a otimização do trabalho. A Central de Manipulação Oncológica deve possuir um manual de procedimentos descrevendo todas as atividades realizadas a fim de padronizar condutas, que, por sua vez, desencadearão rotinas e normas no sistema. Ainda no aspecto administrativo, deve contar com um livro de registro que identifique o paciente e seu diagnóstico, o protocolo de tratamento a ser seguido e/ou já realizado, e o profissional que realizou a administração da droga. Além disso, prontuários devem ser preenchidos tanto para o paciente como para a equipe multidisciplinar e devem estar sempre atualizados para que nenhum aspecto importante seja esquecido. Outro item importante é quanto à segurança do paciente. Todos os medicamentos, ao serem preparados, devem estar sob o mais alto grau possível de condições assépticas, em especial os quimioterápicos, pois eles irão atender pacientes que estão, em sua maioria, imunodeprimidos e mais suscetíveis a infecções, doenças oportunistas. Além disso, os profissionais devem conhecer a droga e a técnica de sua administração a fim de evitar iatrogenias, infecções hospitalares ou ambulatoriais, intoxicações e complicações por erro de dose ou troca acidental de medicações. Portanto, é importante ler com cuidado a prescrição feita pelo médico, refazer o cálculo da droga a ser administrada, verificar com cuidado a via de administração, a velocidade de infusão e, antes da administração, conferir o nome do paciente. Importante também que o farmacêutico que manipula esses antineoplásicos esteja atualizado sobre esses produtos. É muito importante o farmacêutico se atualizar
em relação aos produtos, ter protocolos de diluição desse produto, estabilidade, eventuais interações físico-químicas, quando você mistura esses produtos oncológicos. Então, constantemente o farmacêutico deve se atualizar, seja através do próprio fabricante dos produtos, seja através de literatura, seja através de busca em bases de dados como a PubMed, e também, principalmente, em relação aos laboratórios farmacêuticos. Esse intercâmbio é muito importante e, acima de tudo, na área de oncologia, buscar entidades como a Sobraf, como a SBRAF, que são entidades relacionadas à área que constantemente estão promovendo eventos de educação continuada, cursos para capacitar o farmacêutico a atuar de maneira mais segura. O farmacêutico que trabalha na central de quimioterapia deve trabalhar em parceria com a equipe multiprofissional. O farmacêutico, praticamente em todas as etapas do trabalho dele, dentro de um hospital, de uma clínica, deve ser multiprofissional. Na central de quimioterapia não é diferente. O contato com o enfermeiro, com o médico, até porque após a manipulação esse medicamento vai ser administrado. E normalmente quem faz esse procedimento é o enfermeiro. Quem faz a monitoração, o acompanhamento da eficácia clínica, normalmente é o médico oncologista. Então é muito importante você estar constantemente em contato com esses profissionais para poder trocar informações e buscar sempre o melhor para o paciente. Como vimos, a central de quimioterapia é uma área importante em um hospital oncológico, mas também é um ambiente que pode oferecer riscos ocupacionais caso não seja segura. Se a área não for devidamente validada, ela pode colocar em risco sim. Então o equipamento tem que ser feito as manutenções de rotina, os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, devem ser também certificados pelo Inmetro, para garantir a segurança, a própria higienização, limpeza do ambiente, a própria cabine de fluxo laminar, ela tem que ser constantemente verificada se realmente está filtrando o ar, se está purificando, se não está jogando o ar contaminado para o meio ambiente. Por isso que é necessário ter manutenções preventivas, empresas contratadas que façam esse serviço. Por isso, a importância do conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre normas e protocolos e a utilização de EPIs, garantindo sua segurança e saúde e também dos pacientes.